E em meio a essa pandemia de coronavírus, a gente também tem que se preocupar muito, cuidar da nossa saúde mental aqui de dentro. A Covid-19 está gerando vários sentimentos, sensações, todos estamos sentindo isso, a população em geral, os médicos, enfermeiros, profissionais de saúde, muita coisa nova acontecendo, muitas vidas se perdendo, dá medo, ansiedade, insegurança, sensação de impotência. O que será que vem por aí ainda, né? Essa falta de previsibilidade também é bastante angustiante. Mas estamos juntos nessa. E a Organização Mundial de Saúde, inclusive, diante desse cenário, lançou um guia com dicas para ajudar a enfrentar toda essa pressão psicológica durante a quarentena, que, por enquanto, não tem prazo para terminar, pelo menos aqui no nosso Brasil. E aqui no país também que a gente vê iniciativas solidárias, lindas e que merecem ser compartilhadas, até como um serviço para você que está acompanhando a gente de casa, ou sozinho, ou também na solidão aí da sua família, enfrentando tanta coisa junto, né? Para isso, olha, só para contar uma iniciativa muito legal, e por isso o Francisco está aqui já falando com a gente do consultório dele, um grupo de psicólogos e psicanalistas aqui de São Paulo está orientando de graça quem está passando por esse isolamento. O Francisco Nogueira, ele é um dos organizadores dessa rede de atendimento virtual e gratuito. Francisco, que iniciativa sensacional, já sei que ela está rolando há algumas semanas. Vamos para o principal, como é que funciona essa orientação, como esse atendimento se dá, como é que a gente pode entrar aí nessa rede com você? Bom dia, Aline, bom dia a todos que nos assistem, é um prazer estar aqui. É o seguinte, um grupo de psicólogos e psicanalistas, como você disse, se reuniu para prestar uma escuta profissional para as pessoas que estão precisando falar, desabafar, enfim, tentar dar sentido para tudo isso que a gente está vivendo, que é tudo muito novo, né? Então, a gente disponibilizou uma página na internet, quem quiser participar, entra nessa página, www.relaçõessimplificadas.com.br/escuta. Lá você encontra os profissionais que fazem parte dessa rede, entra, agenda o seu horário, faz um pequeno cadastro e aí o profissional entra em contato com você na hora marcada e aí você faz essa conversa, uma conversa de 30 minutos, não tem fins terapêuticos, né? Não é psicoterapia, psicologia online, é uma experiência de escuta para você poder encaminhar as questões que você precisa para se sentir melhor nesse momento. Doutor Francisco, Cecília aqui do Rio, obrigada pela participação aqui com a gente. Eu escuto relatos de pessoas muito próximas a mim, gente que realmente fica dividido entre a dúvida de ficar em casa para colaborar, para ajudar e a ansiedade máxima, muitas vezes de não saber o que fazer, ter que lidar com trabalho, filho, casa, marido ou às vezes pela solidão absoluta. Se tivesse uma dica essencial a dar a tantas pessoas, uma dica em comum, qual seria? Bom, primeiro tem que ficar em casa, né? Uma pesquisa que avaliou as vítimas do SARS em 2002, 2003, identificou que 42% das pessoas que passaram pelo SARS, né, e que sobreviveram, sofreram depois transtornos mentais. E hoje a gente tem um impacto muito maior. Então é importante estabelecer uma rotina em casa, ficar em isolamento e fazer projetos. Eu sei que é difícil nesse momento, mas pequenos projetos para a semana, pequenos projetos para o mês, e até eu vejo muitas pessoas falando o que vão fazer quando acabar tudo isso. Então, ter um projeto em mente ajuda muito a gente a se organizar. E tem uma dica que eu tenho passado para as pessoas, que passa por você mapear suas emoções, observar em que momento do dia você se sente bem e anotar numa folha o que você está fazendo nesse momento. E quando você se sente mal, anota o que está acontecendo. E aí você começa a escolher as coisas que te fazem bem e evitar os estímulos que podem te causar ansiedade. Francisco, uma pergunta aqui do Gustavo, que ele me fez pela rede social, falando o seguinte: Aline, quem tem já uma predisposição à depressão, a uma melancolia mais profunda, como é que lida com as notícias, como é que se mantém informado, é melhor se alienar um pouco, como é que equilibra isso, porque a informação também, nesse momento, a gente sabe, nosso papel aqui também ajuda a salvar vidas. Quem já tem uma predisposição aí à tristeza mais profunda. Como lidar com esse momento em que a informação ainda é tão importante?
Então, a própria Organização Mundial de Saúde recomenda que você evite os rumores e os boatos. Procure informações de fontes seguras e escolha um momento do dia para você ter as informações. É bom você ficar distante um pouco das notícias, mas se informar. Então, as pessoas escolhem um momento, uma hora do dia, vão lá, pegam as informações do dia e evitam essa superexposição a todas as novidades, a todas as notícias. Mas, sobretudo, procure fontes confiáveis. Aqui na Globo News é 24 horas, nunca desliga, você pode buscar essa notícia a qualquer momento. Doutor Francisco, Clara Dutini pergunta o seguinte: todos os planos que fiz para 2020 foram frustrados. Decidi não fazer mais planos para esse ano para não me frustrar novamente. Isso é o ideal? É bom não ter expectativas, criar expectativas nesse momento? Então, uma coisa é a gente fazer planos, né? E outra coisa é a gente ter algum projeto, né? Eu falei do projeto, como ele é importante. Pequenos projetos. A gente tem que avaliar dia a dia. As coisas estão mudando muito rápido, então é importante a gente ter uma capacidade de aceitação, de que as coisas vão mudar, de que as coisas fugiram ao controle. Isso é muito mais importante do que você se desapegar completamente dos seus projetos, dos seus planos. Vamos pensar que eles foram postergados, né? E que você não precisa abandonar os seus projetos. Mas, no momento, tem que aceitar que é tempo de pausa, é tempo de reflexão. Tempo de reflexão e como é que o coletivo pode ajudar nesse processo. Porque, claro, eu sempre falo que a gente está numa tempestade comum, que é enfrentar essa pandemia, só que cada um num barco diferente, né? Vivemos realidades diferentes, realidades sociais e emocionais diferentes. Algumas pessoas são mais solitárias, outras têm mais gente em volta, tem gente com mais grana, outras mais apertadas. Tudo isso vai impactando a nossa capacidade de resiliência, né, Francisco? Mas estamos todos enfrentando uma mesma situação. Como é que essa consciência do coletivo, como é que as redes sociais, como é que elas podem estar ao nosso favor, sem muita overdose, né, sem muita atividade virtual o tempo todo? Existe um caminho? Como é que as redes podem nos ajudar também a se sentir um pouco dentro de um mesmo processo? Isso tem um efeito psicológico de fato, como eu imagino? Isso tem um efeito psicológico positivo. Tolerância e solidariedade são duas palavras fundamentais e que começam a ganhar força agora na terceira semana de isolamento, né? Aqui em São Paulo, pelo menos, a gente já está na terceira semana. A gente tem visto que começa a surgir um movimento de maior olhar para o ser humano de forma mais cuidadosa, de forma mais tolerante, de forma mais solidária. E isso vai gerando na gente também uma sensação muito de gratificação e de melhora da autoestima. Então, é importante, na medida do possível, você se engajar em iniciativas solidárias, compartilhar boas notícias, boas histórias, porque isso certamente organiza o nosso mundo interno, organiza o nosso mundo emocional. Para quem se preocupa com saúde mental nesse momento, é bom ter a sensação de sentir-se útil, né, doutor Francisco? Uma vez que você está em casa, você está ajudando os outros. Então, assim, de fato, isso ameniza muito toda essa angústia. Doutor Francisco, agradeço muito a participação. A gente precisa falar muito sobre esse assunto. Nosso jornal está cheio de notícias, mas eu agradeço muito a participação e os esclarecimentos nesse momento, viu? Agradeço também, muito obrigado, boa tarde. Obrigada e parabéns pelo trabalho.